Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Estamos felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos abençoou de maneira maravilhosa e gloriosa da parte de Deus. Eu sei que, queridos irmãos vieram hoje aqui com sede da palavra de Deus, ou até mesmo quem será o pregador, que mensagem será que ele vai transmitir nesta noite. Eu sei que uma palavra, amados irmãos, que nós acabaram de ler, é um texto realmente que todos nós conhecemos, quando o Senhor fala com Jeremias e leva ele, aleluia, a um lugar aonde um oleiro está fazendo o vaso. E Deus, verdadeiramente, o que nós aprendemos com esse texto, para nós enfatizar esta mensagem, o Altíssimo manda Jeremias ir à casa do oleiro. E assim como ele, aleluia, como ele poderia certamente, o grande Deus eterno, aleluia, poderia fazer um vaso, aleluia, ele poderia verdadeiramente, aleluia, fazer no meio do povo de Israel. O que nós podemos ver, queridos amados irmãos, que Deus levando Jeremias, aonde, aleluia, fazia o vaso de barro. Só que a gente podemos ver esse texto, porque eu gosto, amados irmãos, desse texto da palavra do Senhor. Porque quando eu leio esse texto da palavra de Deus, eu me lembro de uma visão que Deus me deu. Aleluia, que Deus me levava a um lugar também, aleluia, e Ele me mostrava 3 tipos de vasos. Só que na verdade Deus mostrava para Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, quando Jeremias estava lá vendo como o oleiro fazia aquele vaso. Só que na verdade o oleiro fazia aquele vaso e o vaso se quebrava em tuas mãos. O Senhor estava mostrando verdadeiramente para Jeremias que assim Jeremias, como esse vaso, ele foi quebrado na mão do oleiro, aleluia, assim eu farei no meio do meu povo, que na verdade vasos estão quebrados, vasos precisam ser consertados, vasos na verdade precisam ser feitos de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, aleluia, como você se encontra como vaso de Deus nesta noite, mas Deus me mostrava 3 tipos de vasos, aleluia, quando eu meditava nesse texto, aleluia, que já tem um bom tempo, aleluia, que Deus já me mostrava quando eu lia esse texto da palavra de Deus. Em todas as igrejas que eu passo pela primeira vez, o Espírito Santo de Deus, aleluia, me dá a certeza absolutamente de pregar esse texto novamente. Porque Deus me mostrava esses 3 tipos de vasos. O primeiro vaso que Deus me mostrava, aleluia, um certo lugar que Ele me levava, era uma visão que Deus estava, aleluia, me mostrando naquela noite. E Deus me mostrava um vaso. O primeiro vaso que Ele me mostrava era um vaso, aleluia, de boca para baixo. Aleluia, era um vaso, na verdade, que estava emborcado. E eu falava para Deus naquela noite, eu disse: Senhor, o que significa esse vaso que o Senhor está me mostrando? Porque esse vaso, o Senhor, está emborcado, está de boca para baixo. E Deus, aleluia, naquele momento abriu-se mais uma visão mais maior, aleluia, e Deus me mostrava, pastor, um templo muito grande. Era um templo muito grande, aleluia, que eu não sei aonde era, mas era um templo muito grande, era um templo muito bonito, e aquele vaso estava ali, somente aquele vaso que Deus me mostrava naquele lugar. E Deus disse, eu disse: Senhor, o que significa esse vaso que está de boca para baixo? Porque, Senhor, esse templo tão bonito,
E Deus me dizia: meu filho, esse vaso que você vê de boca para baixo, aleluia, emborcado, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas, tem muitos vasos que eu quero usar na minha casa, que eu quero fazer grandes coisas, mas ele está de boca para baixo. E o que serve um vaso de boca para baixo, aleluia, na casa de Deus, ele não serve para nada. Por quê? Aleluia, porque o vaso, ele tem que estar de boca para cima e não de boca para baixo. E Deus disse: meu filho, aleluia, que eu estou mostrando para você nesta visão, é que esse vaso, é que tem muitos na minha casa que estão de boca para baixo, não está dando lugar para mim fazer a obra, não está dando lugar para eu encher. Eu quero usar poderosamente, mas ele está de boca para baixo. Aleluia. Às vezes Deus procura os vasos, pastor, para ele usar. Deus, ele começa a procurar o vaso que ele quer usar. Mas muitas das vezes, por você dizer: eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei me expressar, eu não sei ler direito, aleluia, às vezes é o vaso que Deus quer usar na casa dele, para confundir aqueles que diz que é, aqueles que diz que pode. Deus é aquele que disse: meu filho, está vendo esse vaso? Aleluia, eu quero fazer uma grande obra na minha igreja, porque tem muitos vasos que estão de bocas para baixo. Eu quero usar, eu quero encher, aleluia, mas não pode. O que acontece, um vaso na casa de Deus, se ele estiver em cima desse púlpito, ou nessa mesinha aí à frente, se ele estiver de boca para baixo, não tem condições de colocar nada nele, não tem nada de encher, aleluia, não tem como encher, porque ele está de boca para baixo, aleluia. Mas o Senhor me falou, aleluia, meu filho, aleluia, eu vou fazer grandes coisas. Vasos que se encontram dessa maneira, eu vou desemborcar, eu vou colocar de boca para cima, e vou encher do meu espírito, vou encher da minha palavra, e vou usar na casa, aleluia, na casa do Senhor, aleluia. Às vezes você procura, aleluia, Deus, ele quer fazer a obra, Deus, ele quer te usar, aleluia, mas você fica se escondendo, você fica se escondendo, aleluia. Às vezes o pastor dá uma oportunidade, abre uma oportunidade para você ser usado na mão de Deus, na casa de Deus, mas você se encontra como esse vaso que Deus me mostrava, de boca para baixo. Ei, Deus não quer te ver como esse vaso de boca para baixo, não, aleluia. Ele quer ver você de boca para cima, porque ele quer te encher do seu espírito, da sua presença, aleluia. Ele quer encher da sua presença, ele quer, aleluia, te capacitar, ele quer te encher, aleluia. E Deus me mostrava que eram muitos vasos que estavam nessa situação, vasos que estavam desse jeito, na casa de Deus, de braços cruzados, aleluia, aonde Deus quer usar, aleluia. Mas esse janeiro profético, para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia, será diferente esse ano de 2025, porque vai ter vaso aqui, pastor, que vai ser usado por Deus, vai ter vaso aqui que estava de boca para baixo, mas esse ano eles vão estar de boca para cima, porque Deus vai usar poderosamente. Porque Deus, ele vai te usar.
E aquele que olha para você, aquele que diz para você: ah, não tem jeito, aleluia, esse vaso é assim mesmo. Muitas pessoas não te dão valor, muitas pessoas olham para você com os olhos de desprezo, mas Deus olha diferente. Ele diz: esse vaso é meu, esse vaso eu vou desemborcar ele, esse vaso eu vou encher ele. Esse ano de 2025 vai ser diferente na sua vida, vai ser diferente na sua vida, porque Deus vai te encher. Aleluia. As pessoas às vezes olham. Quando Deus me levou ao Distrito Federal, até mesmo a família dizia: ah, esse aí, para onde é que ele vai? Para onde é que ele vai? Ele não conhece ninguém lá. Ele não tem família lá. Mas quando Deus se responsabiliza, quando Deus ele mostra, quando Deus ele fala, louvado seja o nome do Senhor, ele prepara tudo, irmão. Deus me levou a este lugar. Eu não tenho nenhuma sequer um primo lá, um parente lá. Mas quando Deus me levou lá, ele preparou tudo. Ele preparou a casa, ele preparou, aleluia, a obra que eu ia fazer naquele lugar. Ele preparou o emprego lá, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando é Deus que leva, quando é Deus que faz, Ele vai preparando tudo, Ele vai cortando o laço, Ele vai repreendendo todas as ciladas. Ei, quando é Deus que leva é diferente. Aleluia. Aí sempre na família tem pessoas que dizem: ah, esse aí vai sofrer. Ah, esse aí vai, logo ele vai voltar. Não vou dar um mês para ele voltar. Aleluia. Mas ele me escolheu. Quando Deus escolhe o vaso, aleluia, naquele lugar Deus fez coisas tremendas. Deus fez coisas maravilhosas naquele lugar. Porque na verdade, aleluia, a obra que Deus tinha para fazer, ah, mas Deus é assim, irmão. Às vezes tem vaso lá para Deus usar, mas às vezes, irmão, o que Deus quer usar é você. Ele traz você de longe, ele traz você de perto, aleluia. Teve uma feita que eu disse: Deus, por que o Senhor não usou vasos daqui mesmo? Ele diz: não, é você, o que é para você fazer, não é para o outro fazer, é para você fazer. O que Deus colocou para você fazer, não é para o seu irmão do seu lado para fazer, não, é para você fazer. Então faça a obra, seja usado por Deus, porque Ele vai abrir os caminhos, Ele vai abrindo as portas, Ele vai dando vitória, aleluia. Quando é Deus que manda, quando é Ele, tudo dá certo. O segundo vaso que Deus me mostrou nessa revelação, o segundo vaso que Deus me mostrou, nesse mesmo lugar, nesse mesmo templo, foi um vaso que estava muito bonito. Ele estava de boca para cima, mas ele tinha um defeito nesse vaso. Eu disse: Senhor, esse vaso é tão bonito, é tão lindo. Mas Deus me mostrava: meu filho, esse vaso é bonito, esse vaso está de boca para baixo, ou seja, de boca para cima. Esse vaso está preparado para me encher, para me usar. Mas o que está faltando, o que eu vejo nele, aí Deus me mostrava aquele vaso tão bonito, mas estava cheio de rachaduras, cheio de brechas, de rachaduras. E eu disse: Senhor, o que significa isso, Pai? Porque esse vaso é tão bonito. Ele não é como aquele primeiro que o Senhor me mostrou, que ele estava, aleluia, de boca para baixo. Não, esse é bonito, ele está de boca para cima, mas está cheio de rachaduras. Eu disse: Senhor, o que significa isso, Pai, esse vaso dessa maneira? E Deus me mostrava que tem muitos vasos bonitos na casa dele. Tem muitos vasos, aleluia, dessa maneira, mas estão falhos diante de Deus.
Essas rachaduras que ele me mostrava, é que tem muitos vasos que Deus quer usar, muitas das vezes ele usa, ele enche, mas por causa das rachaduras, que significa as falhas, aleluia, Deus não consegue te usar direito, porque muitas das vezes quando ele te enche, por causa de muitas falhas que você tem, aleluia, você não consegue se encher da presença de Deus. Essas rachaduras te impedem, muitas das vezes, aleluia, Deus ele enche você, mas por você não vigiar nas suas palavras, por você não vigiar naquilo que Deus fez, naquilo que Deus quer fazer, acaba você se desvaziando daquilo que Deus te encheu. Daquilo que Deus te encheu. As rachaduras significava, aleluia, falhas, muitas das vezes, aleluia, você não vigia nas suas palavras, você não vigia naquilo que é para você só. Muitas das vezes, queridos irmãos, Deus falou uma promessa na sua vida, e por essa promessa, você fala um, fala outro, aleluia, e às vezes só não cumpre a promessa de Deus na sua vida, porque você não fica calado. O que Deus mandou, o que Deus falou para você, fica só para você, não diga para ninguém. É por isso que a sua bênção não chegou, porque você fala demais. Então é por isso que Deus muitas das vezes ele procura. Às vezes tem situações, irmão, que a gente perde a bênção de Deus por não vigiar. Essas falhas, louvado seja o nome do Senhor, tem que ser essas brechas que você não consegue fechar, aleluia, até mesmo o inimigo ele entra nessas brechas, mas esse ano de 2025, aleluia, essas brechas vão ser fechadas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai conseguir prosperar na presença de Deus, mas é preciso fechar as brechas, as rachaduras. É preciso fechar. Deus ele enche você, ele te capacita, aleluia. Mas por causa desse defeito que você não vigia, aleluia, não deixa, aleluia, que as brechas venham ser fechadas. Mas esse ano de 2025, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, com esse primeiro vaso que Deus me mostrou, e esse segundo vaso, aleluia, o primeiro Deus vai desembocar e vai encher, o segundo Deus vai fechar as brechas, aleluia, você vai vigiar mais, você vai falar menos, e Deus vai te encher da sua presença, aleluia. Tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que quando Deus ele revela, quando Deus ele fala, é só você e Ele. Não adianta estar falando, aleluia. Vai para o seu quarto, feche a sua porta do seu quarto e fala secretamente com Deus e pergunta para Ele: Senhor, fecha, Senhor, essas brechas, porque esse ano de 2025 eu quero dar mais lugar à sua presença. Eu quero vigiar mais, eu quero perseverar mais. Igreja, precisamos fechar essas brechas. E Deus me mostrava que aquele vaso era completamente transformado. Deus fazia também aquelas brechas, aleluia, louvado seja o Senhor, se fecharem, aleluia, e Deus ia fazendo uma grande obra, aleluia. Não adianta, precisamos vigiar.
O inimigo, irmãos, ele está atento, aleluia. E muitas das vezes perdemos algo tão importante de Deus na nossa vida, porque não vigiamos as nossas palavras. O terceiro vaso que Deus me mostrava. Só que esse terceiro vaso que Ele me mostrava, Deus, Ele me tirava do templo e me levava a um lugar de muito lixo. Eu disse: Senhor, isso na visão, irmãos. E Deus me levava a um lugar que só havia lixo naquele lugar. Olhava para um lado, lixo, olhava para outro, lixo. Eu disse: Senhor, por que este lugar? E era uma avenida principal, passava muita gente, passava muito carro. Só que olhava para o meu lado esquerdo, eu avistava um vaso dentro do lixo. E eu disse: Senhor, e olhava para aquele vaso, ele estava ali, todo sujo, dentro daquele lixo. Eu dizia: Senhor, e agora? O que é que esse vaso está fazendo aí, todo sujo e dentro do lixo? As pessoas passavam ali e não dava, porque ele estava todo sujo, estava todo melado, fedido de tanta coisa, de lixo que estava sobre ele. E eu dizia: Senhor, o que significa agora esse vaso que está dentro do lixo? E Deus disse: olha, meu servo, esse vaso são aquele que as pessoas não ligam, que estão jogados no lamaçal do pecado, que estão, aleluia, jogados, aleluia, no lixo do pecado. As pessoas não ligam, a sociedade não liga, as autoridades não ligam, ninguém liga para ele. É esse vaso que eu escolhi, aleluia, eu estou salvando ele. Eu estou, aleluia, porque eu estou olhando para ele. Eu sei que ele, aleluia, está aí no lixo, jogado no pecado. Mas eu sou aquele que vou tirar ele desse lamaçal do lixo, do pecado. E vou tirar ele daí e vou colocar ele dentro da minha casa. E Deus me mostrava naquela hora e disse para mim: pega o vaso. Eu pegava aquele vaso, todo cheio de lixo, por dentro e por fora. E Senhor, está vendo esse vaso? São muitos que estão jogados lá fora. São muitos que, aleluia, que vivia verdadeiramente no pecado, nas coisas erradas. Mas eu estou transformando, eu vou transformar a vida dele. E Deus disse: leva. E Deus me mostrava uma torneira muito bonita, uma esponja com sabão. E Deus disse: lava, meu servo, lava esse vaso. E eu começava a lavar aquele vaso. Lavava ele por dentro e por fora. E ficava lavando aquele vaso. Aquele vaso não tinha defeito nenhum, não estava, aleluia, com rachaduras, não estava quebrado, não, ele estava inteirinho, ele só estava sujo, fedido. E depois daquela lavagem, a esponja lavava com sabão, por dentro e por fora, por dentro e por fora, aleluia. E daqui a pouco aquele vaso estava bem bonito, limpo, limpo, limpo. Ele disse: meu servo, é assim que eu faço naqueles que precisam da minha presença, que se arrepende, eu levo até a minha casa e lavo ele por dentro e por fora com meu sangue. Aleluia, eu lavo ele por dentro e por fora com meu sangue. Aleluia. Quem sabe, amados irmãos, aleluia, você era como esse vaso que ninguém dava valor, vaso que estava sendo jogado no lixo, no pecado, mas Deus te lavou por dentro e por fora, aleluia, e Ele trouxe na casa dele. E Deus disse: meu servo, está vendo esse vaso? Eu vou colocar em lugar de destaque.
Eu vou colocar esse vaso em lugar de destaque, porque é assim que eu faço, é assim que eu santifico, é assim que eu purifico, é assim que eu lavo, ainda que as pessoas não liguem, ainda que a sociedade não olhe, mas Deus olha, aleluia, e quando Ele olha, não olha como o homem vê por fora, Deus vê por dentro. Deus, Ele vê por dentro. Mesmo assim, irmãos, era eu esse vaso. Era você esse vaso, quem sabe, quando estava jogado lá no lixo, aleluia, no pecado, lamaçal, e Deus lhe lavou por dentro e por fora, e lhe trouxe para glorificar o nome dEle. Era assim que as pessoas diziam: esse aí não tem jeito, esse aí não tem mais jeito, está jogado nas drogas, para esse aí não tem mais jeito. Mas num dia, verdadeiramente, que um dia o Senhor olhou e disse: esse aí será o meu vaso que eu vou usar. Aleluia. Muitas das vezes nós julgamos as pessoas pela aparência. A gente julgamos a pessoa às vezes que está jogada lá no lixo, no pecado. E nós que somos igreja, aleluia, nós temos esse papel de ir atrás dessas pessoas, porque Deus, Ele olha para essas pessoas e quer transformá-las. Talvez nessa noite você esperaria uma mensagem, aleluia, de avivamento, uma mensagem de chave de carro e de casa. Talvez você esperaria hoje um pregador, aleluia, que levantasse as pernas para cima. Mas hoje a mensagem é sobre vaso de Deus. Hoje Deus tem uma promessa aqui nessa igreja, pastor. Deus, aleluia, vai se revelar poderosamente em 2025 nessa igreja, porque tem vaso aqui que Deus vai usar poderosamente. Aleluia. Não adianta, queridos irmãos, pular. Não adianta muitas das vezes, aleluia, sacudir esses bancos de cabeça para baixo. Aleluia, sem a presença de Deus, aleluia, o vaso não vai para lugar nenhum. Aleluia, é preciso ser usado sim por Deus, na presença de Deus precisa sim, mas precisa ter a mudança em nossas vidas. Então Deus me mostrava esses 3 tipos de vasos. Aleluia. Agora você pergunta para você mesmo: que tipo de vaso é você na casa de Deus? Que tipo de vaso é você, aleluia? Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te capacitar na casa dEle. Mas é preciso, cada vaso dar lugar para Deus fazer a obra. Aleluia. Não sei que tipo de vaso você era. Se era esse vaso de boca para baixo, se esse vaso que era cheio de rachaduras, se era esse vaso que estava jogado no lixo. Mas Deus é aquele que transforma. Deus é aquele que faz a obra. Deus é aquele que faz o milagre acontecer. Então deixa, aleluia, Deus te usar. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te usar poderosamente. Mas é preciso dar lugar para Deus fazer a obra. Aleluia. Pela permissão do pastor, mais uma vez, convido a igreja para se colocar de pé. Aleluia. Que tipo de vaso é você na mão de Deus?
Você quer ser um vaso cheio do Espírito Santo de Deus? Você veio aqui nessa noite porque você diz: Senhor, eu quero ir hoje para o culto, nesse janeiro profético, Senhor, porque eu acredito no milagre, eu vou sair cheio da tua presença. Talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, eu quero sair cheio hoje da palavra do Senhor. Eu quero convidar você aqui na frente, você que precisa ser cheio da presença de Deus.